Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É a última edição de 2017 do Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos da sessão plenária do dia 19 de dezembro de 2017. Karina, foi a última sessão plenária de julgamentos do ano, marcada pelos discursos, não apenas da ministra-presidente, com números sobre o ano de 2017, mas também os tradicionais discursos dos representantes das entidades que participam diretamente do plenário. E julgamentos importantes também. Exatamente, Cadu. O encerramento de um julgamento que havia começado na semana anterior e que foi concluído na manhã desta terça-feira, dia 19 de dezembro. Os ministros acabaram concluindo que, por negar o pedido de diversos investigados que eram, de uma certa forma, investigados pelo Ministério Público junto com o presidente da República, Michel Temer, mas que havia um impasse a ser decidido. Diante da negativa da Câmara dos Deputados em autorizar o Supremo a receber a denúncia e proceder às investigações contra o presidente da República, uma medida prevista na Constituição Federal e sem a qual não se pode processar o presidente da República, havia uma discussão sobre o desmembramento do processo em relação aos demais investigados que não possuem prerrogativa de foro, ou seja, que não podem, ou de acordo com a Constituição, ser processados e julgados diretamente aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, havia uma decisão do ministro Edson Fachin, relator, determinando o desmembramento dos autos dessas investigações e determinando o encaminhamento dessas investigações para a 13ª Vara Federal de Curitiba, porque teria, de uma certa forma, um envolvimento com a Operação Lava Jato. Mas os ministros no Supremo acabaram decidindo por uma maioria que a competência para processar e julgar esses investigados não é da 13ª Vara Federal de Curitiba, mas sim que essas investigações devem ser distribuídas de forma livre para as varas federais aqui em Brasília, com exceção apenas de um investigado, porque já havia um inquérito em andamento na 10ª Vara Federal de Brasília e que, portanto, para esse investigado, essas investigações que envolviam esses recursos devem ser encaminhadas para essa vara especificamente. Mas com esse julgamento acabaram dando parcial provimento aos agravos regimentais contra a decisão do ministro Edson Fachin, que tinha determinado esse desmembramento e o encaminhamento para a vara de Curitiba. Encerrado esse julgamento, a ministra Carmen Lúcia passa a divulgação dos números e o encerramento do ano judiciário na sessão plenária que aconteceu extraordinariamente no dia 19 de dezembro. Karina, você resumiu bem, mas eu vou dar mais uma repassada só para que possamos acompanhar exatamente a reportagem feita na última sessão plenária de 2017, em que os ministros do Supremo Tribunal Federal prosseguiram, como adiantou a Karina, no julgamento dos agravos regimentais interpostos pelas defesas de investigados em inquéritos instaurados contra o presidente Michel Temer e ministros de Estado. Com a não aceitação da denúncia contra o presidente da República, o ministro Edson Fachin, aqui do STF, decidiu fazer o desmembramento do processo em relação aos demais acusados nos inquéritos. Contra esta decisão, foram apresentados os agravos, cujo julgamento foi encerrado exatamente nesta sessão que é destaque hoje. Os ministros decidiram manter o envio à primeira instância das investigações contra pessoas sem prerrogativa de foro em inquéritos envolvendo o presidente da República. Entre os acusados estão o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi. As investigações serão enviadas, como também adiantou a Karina, para a Justiça Federal aqui em Brasília. Os ministros decidiram manter o envio à primeira instância das investigações contra pessoas sem prerrogativa de foro em inquéritos envolvendo o presidente da República. Entre os acusados estão o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi. As investigações serão enviadas para a Justiça Federal em Brasília. Eu entendo que deve ser distribuído livremente aqui em Brasília, porque não há prevenção de Curitiba. Os fatos são outros. Eventualmente, pode ser a mesma organização criminosa praticando crimes diversos, mas mesmo Vossa Excelência coloca em seu voto da autonomia em relação a isso. E aqui,
A questão, e a página 22 do seu voto, coloca que a questão pode ser fragmentada de acordo com as partes de cada núcleo. Aqui é algo gravíssimo, mas que diz respeito ao núcleo político de membros do PMDB com ligação na Câmara dos Deputados. Em relação ao desmembramento, não há desacordo. Segundo, ninguém está negando jurisdição a ninguém. Eles vão ser investigados. Agora, eles têm o direito de saber aonde vão ser investigados? Tem todo o direito. Esse é um tema sério e se tem que aplicar realmente os rigores da lei, os temperos da lei, de forma bastante clara. Não é instrumento de vindita. Combate à corrupção se faz nos termos da lei. Acompanho as conclusões do relator, mas entendo que os fatos imputados aos agravantes não coincidem com aqueles que estão sendo apurados na 13ª Vara de Curitiba, Federal de Curitiba, pelo menos não integralmente. Existem já inquéritos, ações penais aqui na Justiça Federal de Brasília que estão tratando desta matéria. Não pode ser tomado como juízo universal, que é o juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Há muitos outros juízes federais competentes no Brasil. Ficaram vencidos os ministros que entenderam que parte dos processos deveria ir para o juiz Sérgio Moro, no Paraná. E aqui nós estamos lidando com 2 inquéritos que envolveram as denúncias contra Sua Excelência o Presidente da República, uma relacionada à questão da obstrução e outra relacionada ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Sustada a tramitação pela Câmara dos Deputados, o procedimento óbvio e necessário era o desmembramento e a baixa do processo. Eu mantenho, como Sua Excelência o fez, o desmembramento determinado na linha do que tenho votado sobre este tema e a compreensão da impossibilidade de extensão a não detentores de prerrogativa de foro, dos efeitos da decisão proferida pela Câmara dos Deputados. Essas medidas vão ser apreciadas pelo juízo natural e não há nenhuma incongruência em que os juízos naturais possam ter um entendimento diverso do Supremo Tribunal Federal. Porque se é caso de incompetência absoluta, desde há muito se afirma que nessas hipóteses, incompetência absoluta ratione persona, o juiz natural, em razão desses atos decisórios que não têm eficácia, ele pode eventualmente modificar esse entendimento. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, defendeu o trabalho do STF e destacou que ninguém quer um Brasil corrupto. A compreensão das leis e a aplicação das leis, por isso somos um colegiado, são de cada um. Acho que o Supremo Tribunal Federal, por nenhum de nós, não partilha de nenhum tipo de atitude ou de conivência, ou nem de longe de querer que o Brasil seja um país de corrupção, e toda corrupção tem que ser punida porque é crime. E quando nos chega tem que ser investigada, apurada e punida nos termos da lei. No próximo bloco, o encerramento do ano judiciário de 2017 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com plenárias. No primeiro bloco de hoje, nós vimos que na última sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, houve o julgamento de agravos regimentais em inquéritos envolvendo pessoas acusadas em organização criminosa, processos que incluíam também o presidente da República. Com a não aceitação da denúncia contra o presidente da República, houve a decisão do ministro Edson Fachin pelo desmembramento dos processos. Contra essa decisão foram apresentados os agravos e a decisão de que, sim, permanece o desmembramento com o encaminhamento por consequência desse desmembramento para a Justiça Federal de Brasília. Logo depois, ao final da sessão, como é tradicional, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez o discurso de encerramento do ano judiciário.
Mais do que a despedida antes do recesso, é o momento de divulgação dos números que marcaram a jornada da Suprema Corte durante o ano. Senhores ministros, esta é a última sessão deste ano forense de 2017. Foi um ano de muito trabalho. Eu, na condição de presidente, agradeço enormemente um esforço muito grande feito por todos. Um ano de muitos desafios, como todos os anos são, mas nós conseguimos alguns objetivos em 81 sessões plenárias realizadas, 37 ordinárias e 44 extraordinárias, baixar, depois de algum tempo, que era um dos objetivos, para menos de 50 mil processos o acervo deste tribunal. Começamos o ano com 57.995 processos e, a despeito de termos tido novos processos, recebido 42.579, conseguimos chegar ao final do ano com um acervo de 44.832. É preciso que se lembre que há alguns anos o Supremo chegou a ter quase 150 mil processos. Estamos, portanto, baixando. Foram recebidos processos originários neste ano, de 1º de janeiro até hoje, 15.416 processos originários e 42.579 recursos. Baixamos 17.403, baixamos mais 2.000 do que recebemos. Ainda assim, estamos com praticamente 45 mil processos. Foram baixados esse ano 97.073 recursos, 97 mil, e 17.403 processos originários. Foram distribuídos, em média, a cada ministro, em 2016, 5.737. Este ano, 5.541 processos. Houve uma redução, portanto, na distribuição para cada ministro de 3,5%, o que ainda assim deixa os gabinetes numa situação de acervos que são quase impossíveis de serem explicados. No total, foram julgados 123.008 processos, com 12.503 colegiados e aproximadamente 100 mil decisões monocráticas, com trânsito em julgado, portanto. E tivemos, pelo plenário, 2.031 processos julgados. A primeira turma julgou 6.354 processos e a segunda, 4.068 processos. E reconhecemos em plenário virtual de repercussão geral 50. A baixa de casos de repercussão geral e a baixa nas instâncias originárias subiu a baixa, quero chamar a atenção, a quase 30% dos casos de repercussão geral, que reconhecidos levaram a que os outros tribunais também tivessem uma baixa. A despeito disso, a demanda é enorme, o represamento e, portanto, o cumprimento do princípio da razoável duração do processo está longe de ser obtida pela média do que nós temos e por isso aqui mostrei o acervo, porque fica sempre a imagem de que há uma delonga muito grande. E os números mostram, portanto, que o trabalho é quase impossível de ser vencido com este volume. De toda sorte, e especialmente pelo enorme esforço feito pelos senhores ministros, sou grata a cada um pelas extraordinárias, inclusive matutinas, que pedi em todos os meses e as quais ocorreram, sei que com grande esforço dos ministros. Muito obrigada a todos, ao senhor Procurador-Geral, ao Ministério Público pelo trabalho realizado, também pelas demandas especiais que fez para que desse celeridade em alguns casos que o Brasil esperava e que o plenário precisava de apreciar e que deram a devida preferência, aos senhores advogados, de uma forma especial, sem os quais é impossível cogitar de jurisdição. Quero dizer que, sem a participação dos advogados aqui na tribuna, nos memoriais, como bem lembrado pelo ministro Marco Aurélio, em todos os casos, o advogado tem sido o grande fautor do direito no Brasil. Como sempre, as grandes lutas, as que nós não podemos fazer na condição de juiz, com os limites da lei, graças a Deus,
com os limites de um Estado de Direito, para que o juiz não exorbite, nem deixe de achar em qualquer momento que ele é apenas um ser humano com atribuição específica extremamente difícil. O advogado pode lutar muito mais e luta. O advogado brasileiro tem sido, historicamente, um dos maiores construtores da democracia e garantidores do Estado democrático de direito do Brasil e o maior parceiro, seguramente, do Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigada a todos, a cada um, em meu nome, em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro. E eu desejo a todos os senhores que tenham um período de muita paz em casa, com as pessoas dos seus afetos, com muita tranquilidade, aos senhores ministros que vão poder ter agora um período de recesso, que descansem para que possam, com a nova energia, retomar, e espero que todos tenham um período de muita paz, de muita tranquilidade, o que a gente quer para o Brasil, com mais justiça, com mais solidariedade, com muito maior tolerância de todos com todos. Acho que o nosso colegiado, sendo exatamente um grupo de pessoas com compreensões diferentes, como hoje já foi enfatizado aqui, que sejamos capazes de nos compreender para dar um exemplo da compreensão que precisa de prevalecer em todo o Brasil. Muito obrigada a todos. Eu desejo a todos um período de muito bom descanso, felizes férias, e que a gente volte de novo com o ânimo redobrado para enfrentar os desafios que o Brasil põe, em especial ao Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigada a todos. Ainda na sessão da manhã desta terça-feira, dia 19, há também tradicional despedida dos representantes dos órgãos atuantes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como mais antigo no tribunal, muito embora não ocupando a cadeira que seja a primeira à sua direita, desejo veicular algumas palavras. E começo dizendo que, em parte, o elogio aos advogados, o reconhecimento da valia do trabalho aos advogados veio por último, não antes do voto contrário aos constituintes de Sua Excelência, em parte porque acabamos atendendo, pelo menos em parte também, a algum constituinte. Posso, na plenitude, dizer que há reciprocidade quanto ao agradecimento. Vossa Excelência agradeceu ao colegiado, mas nós o fazemos da mesma forma quanto à coordenadoria dos trabalhos por Vossa Excelência, sempre com muita propriedade e com muita, acima de tudo, urbanidade. Tenho como retribuir também na plenitude os votos de boas festas, mas não há como fazê-lo quanto ao descanso, porque Vossa Excelência estará respondendo pelos trabalhos do tribunal no recesso até o dia 1º de janeiro e na primeira quinzena das férias coletivas, mas posteriormente poderá descansar e, quem sabe, nas Minas Gerais. Obrigada, ministro. E Vossa Excelência também retorne para continuar nessa coordenadoria implementada com as forças recuperadas. Eminente presidente, eminentes ministros, ilustres advogados, quando o sol do ano novo já se faz prenúncio no horizonte, é preciso parar o relógio dos julgamentos, porque já é hora de abrir o nosso peito aos afetos que nos aguardam nos nossos abraços. Entre o peso do fardo do início do ano e a leveza de terminar concluindo por realizar justiça, esse tribunal terá no recesso a oportunidade de voltar renovado nas esperanças e na confiança de que faz justiça. Agradeço a oportunidade do convívio e a certeza de que caminhamos juntos nesse esforço de construção de um Estado de direito democrático e justo. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Grace. Senhora Presidente, senhores ministros,
também eu, em nome aqui, não é, do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Advocacia Geral da União, de toda a equipe de advogados públicos que integram a nossa instituição, em meu nome próprio, também parabenizar essa Suprema Corte pelos resultados aqui referidos pela nossa presidente, e dizer também, senhora ministra, que a condução de Vossa Excelência ao longo desse ano propiciou realmente esses resultados, uma condução firme, ponderada, segura. Então, também fazer aqui o registro, não é, em relação a essa postura da presidência, não somente dos trabalhos dessa Corte, como também de todo o Poder Judiciário brasileiro. Quero, igualmente, dizer que essa sobrecarga de trabalho aqui referida, nós da Advocacia Geral da União estamos no empenho muito firme no sentido de amenizar e de aliviar essa sobrecarga. Foram mais de 80 mil acordos, senhora presidente, que nós, ao longo desse ano, firmamos no âmbito dos processos perante o Poder Judiciário brasileiro. E agora, nessa reta final, apresentamos essa Suprema Corte também, esse acordo ontem homologado pelo ministro Dias Toffoli em relação aos planos econômicos. Então, essa também é uma diretriz nossa para amenizar um pouco esse peso tão elevado hoje que atinge o Poder Judiciário brasileiro. E eu quero, igualmente, aqui desejar um Natal extremamente abençoado a Vossas Excelências, extensivo aí aos familiares, um ano novo de muita paz, de muita alegria, eu sei que de muito trabalho também, não é? Mas com absoluta certeza essa Suprema Corte continuará entregando a melhor prestação jurisdicional para todo o Estado brasileiro. E não posso deixar de registrar também a felicidade de tê-lo bem, ministro, né, com saúde, né, reintegrando novamente o colegiado. Um excelente Natal e um ano novo também igualmente excelente para Vossas Excelências. Muito obrigada. Excelência, apenas uma rapidíssima palavra em nome dos advogados para registrar o orgulho que temos do Poder Judiciário brasileiro, especialmente dessa Suprema Corte. Nós que acompanhamos há muitos anos o trabalho, sabemos que é uma sobrecarga de trabalho incrível, mas que todos os ministros têm condições de enfrentar, porque representam, na realidade, cada um de vocês, a expectativa e a esperança do povo brasileiro no Poder Judiciário. A condução de Vossa Excelência é exemplar, é segura, nos embates naturais que existem num colegiado, Vossa Excelência sempre tem a calma mineira, a sabedoria mineira de poder colocar isso de uma forma extremamente positiva. Quero cumprimentar o doutor Luciano, procurador-geral. Acho que cada vez mais a advocacia, a procuradoria tem que sentir que estamos do mesmo lado, que estamos trabalhando para um Estado democrático de direito mais firme. Às vezes os embates são ferrenhos, às vezes uma ou outra palavra pode parecer, mas nada disso resvala para o institucional. São questões naturais, principalmente para o advogado criminal, que vive um pouco essa expectativa permanente. Tanto é que me permite dizer, para terminar, que o ano ainda não acabou. Ainda teremos que trabalhar, evidentemente, inclusive do caso concreto, mas esse não é o objetivo. O objetivo é apenas agradecer e parabenizar a Vossas Excelências e dizer que o Poder Judiciário brasileiro como um todo, desde o cidadão lá no interior das minhas Minas Gerais, em Patos de Minas, até aquele que tem a oportunidade de ver a grandeza do Supremo Tribunal Federal, tem cada vez mais que confiar no Poder Judiciário. Porque sem o Poder Judiciário firme, sem um Poder Judiciário independente, nós não poderemos dizer que vivemos num Estado democrático de direito. Bom ano para todos nós e, se fosse estudante, eu diria, a luta continua, vamos continuar trabalhando. Obrigado. Dr. Cláudio Lamar, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, saudando de uma maneira muito especial o ministro Ricardo Lewandowski, que retorna de uma licença-saúde, excelentíssimos senhores colegas advogados que aqui estão hoje e que estão sempre, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, Luciano Maia. Quero aqui, ministra, saudar o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário do meu país. Saudar a todos os integrantes da magistratura, os integrantes do Ministério Público, os advogados que são, por força da Constituição Federal, indispensáveis à administração da Justiça e que têm, a partir desta Suprema Corte, até os mais longínquos rincões deste país, exercido na plenitude o seu verdadeiro munus público. Saudar também, ministra, os servidores da Justiça, que devem ser, sim, num momento como este, lembrados e, acima de tudo, referenciados pelo que têm feito. E quero aproveitar também,
ministra Carmen Lúcia, senhoras e senhores, para, na finalização de mais um ano de trabalho do Poder Judiciário, nesta última sessão do Supremo Tribunal Federal, também lembrar, ministra Carmen Lúcia, na esteira do que a senhora trouxe agora com a sua manifestação, algo que preocupa muito a Ordem dos Advogados do Brasil e que sei que também está nas preocupações diárias de Vossa Excelência enquanto presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é exatamente a capacidade instalada do Poder Judiciário no Brasil. Vossa Excelência trouxe agora dados concretos sobre a carga de trabalho do Supremo Tribunal Federal, pois nós temos que também trazer, em nome da advocacia brasileira, em nome de mais de 1.100.000 advogados, a preocupação que a Ordem dos Advogados do Brasil tem hoje com a capacidade de trabalho, com a falta de juízes em diversas comarcas do Brasil. Hoje nós temos algo em torno de 18.000 juízes e quase 4.500 destas vagas não providas. Isto é algo que efetivamente nós precisamos colocar luzes. Exatamente num país que tem como média por 100.000 habitantes algo em torno de 8 juízes, enquanto sabemos que a Alemanha tem 24 juízes a cada 100.000 habitantes, Portugal algo em torno de quase 20 juízes por 100.000 habitantes. Isso é importante que a própria sociedade brasileira compreenda e saiba exatamente o que nós estamos a dizer. E, portanto, quando encerramos mais um ano do Poder Judiciário, mais um ano da Justiça, temos que saudar a todos esses operadores, e faço isso, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, ao saudá-los, ao saudar o vice-procurador da República, ao saudar os servidores, saúdo eles, saúdo a todos, exatamente em nome dos mais de 1 milhão de advogados brasileiros, desejando que possamos ter um excelente Natal e que o ano de 2018 possa ser ele, sim, por todos nós desenvolvido, por todos nós acompanhado, mas, acima de tudo, que possamos ter, neste próximo ano que se inicia, um ano com muita justiça. Muito obrigado, em nome dos advogados brasileiros. Eu que agradeço. Todas as manifestações constarão dos registros dessa casa. Senhores ministros, senhor vice-procurador, senhor presidente da Ordem dos Advogados e de todos os advogados presentes, senhora secretária de sessões, senhores servidores, está encerrada a presente sessão, encerrado o ano judiciário de 2017 e desejo a todos um muito feliz Natal e um 2018 mais justo para todo o Brasil. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão. Estes são os votos também da equipe da TV Justiça, do Plenárias particularmente, e também do Direto do Plenário para você, amigo da TV Justiça. Karina, e nós voltamos a nos encontrar nas transmissões ao vivo agora em fevereiro, em função do recesso que acontece a partir de agora. Agora, de acordo com o regimento interno, nós temos 2 períodos diferentes. Nós temos o recesso forense, que vai até o início de janeiro, e o mês de janeiro todo de férias forense, quando então, no primeiro dia útil de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, já deverá ser marcada uma sessão plenária solene para a reabertura do ano judiciário de 2018 e dali para frente os trabalhos normais aqui na Suprema Corte do Brasil. Quando nos encontraremos com você, amigo da TV Justiça, novamente. Mas, durante todo esse período, você também vai rever os principais julgamentos do ano de 2017, com as respectivas reprises também do programa Plenárias. Durante todo esse período, portanto, nós temos encontro marcado. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.